Meus queridos filhinhos, aqui é a avó Terezinha, trazendo mais um tesouro da sabedoria que cura. Hoje meu coração está transbordando de gratidão por poder compartilhar com vocês o milagre da erva cidreira, essa planta abençoada que Deus colocou em nossos jardins para cuidar do nosso coração, tanto no sentido físico quanto emocional. Sabe, quando eu era menina, minha avó sempre dizia que o coração é mais do que apenas um órgão que bombeia sangue. Ele é o centro dos nossos sentimentos, o lugar onde guardamos nossas alegrias e também nossas dores mais profundas. E a natureza, em sua infinita sabedoria, nos deu a erva cidreira como um bálsamo para curar ambos os aspectos do coração. Antes de começarmos nossa história, pegue seu copinho d'água para me acompanhar. E se tiver em casa, prepare uma xícara de chá de erva cidreira para sentir no corpo o que vamos aprender com a alma. O aroma cítrico e refrescante dessa erva já começa a acalmar o coração desde o primeiro contato. Vamos fazer uma pequena oração para abençoar este momento. Fechem os olhinhos por um momento e repitam comigo. Sagrado coração de Jesus, fonte de todo amor e cura, abençoai este momento de partilha. Que as palavras aqui ditas sejam bálsamo para corações feridos e fortalecimento para corações fragilizados. Amém. A história que vou contar hoje aconteceu no verão de 1985, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. É um testemunho do poder da fé, do amor familiar e da sabedoria ancestral que, quando unidos, podem realizar verdadeiros milagres, mesmo quando a medicina moderna já perdeu todas as esperanças. Era janeiro de 1985, na pequena cidade de Águas Claras, um lugarejo pacato onde todos se conheciam pelo nome e as notícias corriam mais rápido que o ribeirão que cortava a cidade. O verão estava especialmente quente naquele ano, com dias abafados que faziam até as cigarras cantarem com menos entusiasmo. Seu Joaquim, um senhor respeitado de 78 anos, era uma figura querida na comunidade. Ex-ferroviário aposentado, ele havia dedicado 45 anos de sua vida trabalhando nos trens que cortavam o Brasil. Homem de hábitos simples e disciplinados, acordava todos os dias às 5 da manhã para cuidar de sua pequena horta, depois caminhava até a Praça Central para jogar damas com os amigos e aos domingos nunca faltava a missa das 9 viúvo há 12 anos. Desde que Dona Conceição partira após um longo casamento de 43 anos, seu Joaquim vivia sozinho em uma casa simples, mas era constantemente visitado por seus 3 filhos e 7 netos, que se revezavam para garantir que o pai e avô nunca se sentisse solitário. Naquela manhã de domingo, seu Joaquim se preparava para a missa como de costume. Havia tomado seu café preto com um pedaço de broa de fubá, vestido sua melhor camisa branca passada com goma e se preparava para sair quando sentiu uma pressão estranha no peito. No início, pensou que fosse apenas o calor, ou talvez a broa, que não havia descido bem. Sentou-se por um momento, esperando que a sensação passasse, mas a pressão só aumentou, espalhando-se para o braço esquerdo e subindo para a mandíbula. A respiração ficou difícil, como se um peso enorme estivesse sobre seu peito. Gotas de suor frio começaram a escorrer por sua testa, e uma tontura o fez agarrar-se à mesa para não cair. Por sorte, naquele exato momento, sua filha mais velha, Aparecida, chegava para acompanhá-lo à missa. Ao encontrar o pai pálido e ofegante, ela imediatamente percebeu a gravidade da situação.
pai, o senhor está tendo um ataque cardíaco!" exclamou, correndo para ajudá-lo a se deitar. Com a ajuda do vizinho, que possuía um dos poucos carros da rua, Aparecida levou o pai às pressas para o pequeno hospital da cidade. Ali, o Dr. Paulo, médico dedicado que atendia a comunidade há mais de 30 anos, confirmou o diagnóstico. Seu Joaquim estava sofrendo um infarto agudo do miocárdio. "Precisamos transferi-lo imediatamente para o Hospital Regional em Belo Horizonte", disse o médico com urgência na voz. "Aqui não temos recursos para tratar um caso tão grave." A ambulância foi chamada e, durante a viagem de quase 2 horas até a capital, Aparecida segurou a mão do pai, rezando o terço sem parar, enquanto o paramédico administrava os primeiros socorros possíveis naquelas condições. No Hospital Santa Maria, em Belo Horizonte, seu Joaquim foi imediatamente levado para a UTI. Após uma bateria de exames, o cardiologista Dr. Roberto reuniu a família para dar o diagnóstico. "A situação é extremamente grave", explicou com voz séria. "Seu pai tem 90% das artérias coronárias obstruídas. É o que chamamos de doença arterial coronariana severa. O infarto danificou uma parte significativa do músculo cardíaco e há risco de insuficiência cardíaca." "E qual é o tratamento, doutor?" perguntou Aparecida, tentando manter a compostura apesar do medo que sentia. "Idealmente, seria necessária uma cirurgia de revascularização do miocárdio, o que vocês conhecem como ponte de safena. Mas no estado atual, com o coração tão fragilizado pelo infarto recente, a cirurgia representa um risco muito alto. Vamos tentar estabilizá-lo primeiro com medicação, mas preciso ser honesto. As próximas 48 horas serão críticas. Se ele sobreviver a este período, podemos reavaliar as opções." As palavras do médico caíram como um peso sobre a família. "Se ele sobreviver." A frase ecoava na mente de Aparecida enquanto ela observava o pai, agora inconsciente, conectado a tubos e monitores que apitavam em um ritmo irregular e preocupante. Os 3 filhos de seu Joaquim se revezavam em turnos para ficar ao seu lado na UTI durante os breves períodos de visita permitidos. Aparecida, a mais velha, era professora primária e tinha um conhecimento especial sobre ervas medicinais, herança de sua avó materna. José, o filho do meio, era comerciante e se encarregava de resolver questões práticas e burocráticas. Antônio, o caçula, era seminarista e trazia o conforto espiritual através de orações e leituras bíblicas. Ao final do primeiro dia, o quadro de seu Joaquim piorou. Sua pressão arterial oscilava perigosamente e os médicos aumentaram a dose dos medicamentos, preocupados com a possibilidade de um novo infarto, que seria fatal em seu estado debilitado. "Estamos fazendo tudo o que a medicina moderna permite", disse o Dr. Roberto à família. "Mas o coração dele está muito fraco. Vocês deveriam se preparar para o pior." Naquela noite, após sair do hospital, Aparecida não conseguiu dormir. Sentada na cozinha da casa onde estava hospedada, de uma prima que morava em Belo Horizonte, ela chorava silenciosamente, relembrando momentos com o pai. De repente, uma memória específica veio à sua mente. Anos atrás, quando sua mãe ainda era viva, seu Joaquim havia sofrido um susto semelhante. Não chegou a ser um infarto, mas foram detectadas palpitações cardíacas preocupantes. Na ocasião, Dona Conceição, sua mãe,
havia preparado um tratamento especial com erva cidreira do quintal. Aparecida se lembrava claramente de como a mãe colhia os ramos frescos ao amanhecer, sempre recitando uma oração, e preparava um chá especial que o pai tomava 3 vezes ao dia. Em menos de uma semana, para surpresa do médico local, as palpitações haviam cessado completamente. Com essa lembrança vívida em mente, Aparecida tomou uma decisão. Na manhã seguinte, bem cedo, ela foi até a feira livre que acontecia perto do hospital. Ali, procurou entre as barracas de ervas medicinais até encontrar uma senhora de idade que vendia plantas frescas. "A senhora tem erva cidreira fresca?" Momo perguntou esperançosa. "Tenho sim, minha filha", respondeu a idosa feirante. "Colhida hoje de madrugada, com o sereno da noite ainda nas folhas." Aparecida explicou brevemente a situação do pai, e a senhora, com a sabedoria de quem conhecia o poder das plantas, selecionou os melhores ramos de sua cesta. "Para coração fraco, a erva cidreira é uma bênção", disse a feirante. Mas para casos graves como o do seu pai, recomendo adicionar 3 gotinhas de própolis ao chá. O própolis fortalece o que está fraco e limpa o que está sujo." A feirante então retirou de sua bolsa um pequeno frasco de própolis artesanal. "Este própolis foi feito pelo meu filho, que é apicultor. É puro, sem química nenhuma. 3 gotas no chá, não mais que isso." Aparecida comprou a erva cidreira e o própolis, agradecendo emocionada. Antes de se despedir, a feirante segurou suas mãos e disse: "Quando preparar o chá, reze o Salmo 23. É o salmo da proteção e da cura. E lembre-se, a fé move montanhas, mas também limpa artérias." De volta ao hospital, Aparecida reuniu os irmãos e compartilhou sua ideia. José, sempre mais cético, mostrou-se relutante. "Você quer dar chá de erva para o pai quando ele está cheio de remédios? E se tiver alguma interação medicamentosa?" Antônio, o seminarista, ponderou. A igreja sempre reconheceu o valor das plantas medicinais como dádivas de Deus. Muitos mosteiros mantêm hortas medicinais até hoje. Não vejo conflito entre a medicina moderna e a sabedoria tradicional. Após uma longa discussão, decidiram que tentariam. O desafio seria como administrar o chá, já que seu Joaquim estava inconsciente e alimentado por sonda. Aparecida preparou o chá em um pequeno apartamento que haviam alugado próximo ao hospital. Seguindo à risca as instruções que se lembrava da mãe, ela ferveu a água e desligou o fogo antes de adicionar as folhas de erva cidreira. Cobriu a xícara e deixou em infusão por exatos 7 minutos, enquanto recitava o Salmo 23 com fé profunda. Depois, adicionou as 3 gotas de própolis, mexendo no sentido horário 7 vezes. O plano era levar o chá em uma garrafinha e, durante o horário de visita, quando estivessem sozinhos com o pai por alguns minutos, umedecer seus lábios com algumas gotas. Não seria a dose ideal, mas era o que podiam fazer nas circunstâncias. Naquela tarde, durante a visita, Aparecida umedeceu delicadamente os lábios do pai com o chá, enquanto José vigiava a porta e Antônio rezava baixinho. Para surpresa deles, mesmo inconsciente, seu Joaquim pareceu reagir ao aroma e ao sabor, seus lábios se movendo levemente como se quisesse absorver mais do líquido. Encorajados por essa reação, eles continuaram o ritual nos dias seguintes, trazendo chá fresco a cada visita. No 3º dia, algo extraordinário aconteceu. Seu Joaquim abriu os olhos durante a visita, algo que os médicos não esperavam que acontecesse tão cedo, se é que aconteceria. "Pai",
exclamou Aparecida com lágrimas nos olhos. Seu Joaquim não conseguia falar devido ao tubo em sua garganta, mas seus olhos, antes opacos, agora tinham um brilho de reconhecimento. Ele apertou levemente a mão da filha, um gesto simples que para a família significou o mundo inteiro. Quando o Dr. Roberto veio avaliar o paciente naquela tarde, não conseguiu esconder sua surpresa. Há uma melhora nos sinais vitais que não esperávamos ver tão cedo, comentou, examinando os monitores e o prontuário. A pressão está mais estável e o ritmo cardíaco mais regular. Vamos reduzir um pouco a sedação e ver como ele responde. Nos dias seguintes, a melhora de seu Joaquim continuou de forma constante para espanto da equipe médica. No 5º dia, ele já estava respirando por conta própria, sem o auxílio de aparelhos. Os exames mostravam uma recuperação do músculo cardíaco que desafiava as expectativas mais otimistas. É realmente notável, disse o Dr. Roberto durante a visita matinal. As enzimas cardíacas estão normalizando em um ritmo que raramente vemos em pacientes com dano tão extenso. E o mais surpreendente, um novo ecocardiograma mostrou que a obstrução das artérias parece estar diminuindo. Como isso é possível? Doutor? Perguntou José, o mais cético dos irmãos. Honestamente, não sei explicar completamente, admitiu o médico. Às vezes vemos o que chamamos de recanalização espontânea, quando o próprio corpo dissolve parcialmente um coágulo. Mas neste caso, com obstruções tão antigas e calcificadas, é incomum, para dizer o mínimo. O que o médico não sabia era que, além das gotas de chá nos lábios durante as visitas, os filhos haviam conseguido a cooperação de uma enfermeira de origem rural, Dona Fátima, que compartilhava da crença no poder das ervas medicinais. Nos horários em que não havia médicos por perto, ela permitia que Aparecida administrasse pequenas quantidades do chá pela sonda de alimentação, diluído para não interferir com a nutrição hospitalar. No 7º dia, aconteceu o que muitos na equipe médica consideraram um milagre. Seu Joaquim estava sentado na cama, conversando lucidamente e até mesmo fazendo piadas com os enfermeiros. Um novo conjunto de exames mostrou uma melhora tão significativa que a cirurgia, antes considerada inevitável quando ele se estabilizasse, agora parecia poder ser adiada em favor de um tratamento menos invasivo. Se continuar assim, em 2 ou 3 dias poderá ser transferido para o quarto, informou o Dr. Roberto, ainda claramente intrigado com a recuperação excepcional. Quando o médico saiu, seu Joaquim fez um gesto para que os filhos se aproximassem. Eu sei o que vocês andaram fazendo, disse com um sorriso fraco, mas maroto. Senti o gosto da erva cidreira da Conceição. Ela sempre dizia que essa planta tinha o poder de limpar o coração, tanto por dentro quanto por fora. Os filhos se entreolharam, surpresos. O senhor sabia? E perguntou Aparecida. Minha filha, eu posso estar velho, mas meu paladar ainda funciona, respondeu com uma piscadela. E mais, todas as noites, enquanto estava dormindo, eu sonhava com sua mãe. Ela estava em um campo cheio de erva cidreira e me dizia: beba, Joaquim, beba para seu coração ficar forte de novo. Ainda não é sua hora de vir para o meu lado. Exatamente 1 semana após dar entrada no hospital, à beira da morte com 90% das artérias obstruídas, seu Joaquim foi transferido para um quarto normal. 3 dias depois, recebeu alta hospitalar, para espanto de toda a equipe médica. Dr. Roberto, ao assinar os papéis da alta, não resistiu à curiosidade.
Seu Joaquim, em 30 anos de cardiologia, nunca viu uma recuperação como a sua. Pacientes com seu quadro raramente sobrevivem, e os que sobrevivem certamente não saem andando do hospital em 10 dias. Há algo que o Senhor ou sua família fez que eu deveria saber? Seu Joaquim olhou para os filhos, depois para o médico, e respondeu com a sabedoria simples dos homens do campo: Doutor, o Senhor cuidou do meu coração com sua ciência e sou muito grato por isso. Mas minha família cuidou do meu coração com amor e com a sabedoria que vem de Deus através das plantas que Ele criou. Um não substitui o outro, eles se completam. Explicação medicinal e espiritual. 7 e 9 minutos. Meus queridos filhinhos, a história que acabei de contar não é apenas um conto para entreter, mas um testemunho verdadeiro do poder da erva cidreira, uma planta que a ciência moderna está apenas começando a compreender em profundidade, mas que nossos antepassados já conheciam e reverenciavam por seus dons extraordinários para o coração. A erva cidreira, cujo nome científico é Melissa officinalis, é conhecida hoje pela ciência como um poderoso aliado da saúde cardiovascular. Estudos recentes realizados por pesquisadores respeitados mostram que a erva cidreira contém compostos como o ácido rosmarínico e flavonoides, que têm efeitos significativos sobre o sistema cardiovascular. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro conduziram um estudo em 2015 que demonstrou que extratos de erva cidreira têm propriedades vasodilatadoras, ou seja, ajudam a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial. Outro estudo, publicado no Journal of Ethnopharmacology, mostrou que a erva cidreira tem propriedades antiarrítmicas, ajudando a regularizar os batimentos cardíacos. Mais impressionante ainda, cientistas da Universidade de Belgrado descobriram que certos compostos da erva cidreira têm efeito antitrombótico, isto é, ajudam a prevenir a formação de coágulos sanguíneos e podem contribuir para a dissolução de placas já formadas nas artérias. Isso explica cientificamente como o chá pode ter ajudado a reduzir as obstruções nas artérias de seu Joaquim. Quando combinada com própolis, como na história que contei, os benefícios são potencializados. O própolis, essa substância preciosa produzida pelas abelhas, contém mais de 300 compostos bioativos, incluindo flavonoides e ácidos fenólicos, com poderosas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Estudos da Universidade de Oxford mostraram que o própolis pode reduzir a inflamação nas paredes das artérias, um fator crucial no desenvolvimento da aterosclerose, o acúmulo de placas que obstruem as artérias. Mas a erva cidreira não. É apenas uma farmácia natural para o coração físico. Ela carrega também um significado espiritual profundo que atravessa séculos e culturas. Na tradição católica, a erva cidreira é frequentemente associada ao Sagrado Coração de Jesus, símbolo do amor divino. Seu aroma cítrico, que lembra o limão, daí o nome popular capim-limão em algumas regiões, representa a purificação e a renovação espiritual. Em muitos mosteiros medievais, a erva cidreira era cultivada não apenas por suas propriedades medicinais, mas também por seu simbolismo. Os monges carmelitas, em particular, valorizavam tanto esta planta que desenvolveram a famosa Água das Carmelitas, um elixir à base de erva cidreira que era usado tanto para problemas cardíacos quanto para acalmar o espírito atribulado. Santa Hildegarda de Bingen,
a grande mística e herbalista do século XII, escreveu que a erva cidreira traz alegria ao coração e força à mente. Ela recomendava seu uso especialmente para pessoas que sofriam do que chamava de melancolia do coração, o que hoje reconheceríamos como depressão associada a problemas cardíacos, uma condição que a medicina moderna confirma ser comum em pacientes cardíacos. No folclore europeu, a erva cidreira era conhecida como a cura do coração partido. Acreditava-se que uma pessoa sofrendo por amor não correspondido ou pela perda de um ente querido poderia encontrar conforto e cura, bebendo chá de erva cidreira diariamente por 30 dias. A ciência moderna nos mostra que há verdade nessa crença. O estresse emocional prolongado pode causar a chamada cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida popularmente como Síndrome do Coração Partido, e os compostos calmantes da erva cidreira podem ajudar a aliviar esse estresse. No Brasil, nossa tradição católica popular incorporou a erva cidreira de maneira especial. As benzedeiras frequentemente usam ramos desta planta em rituais de cura para males do coração, tanto físicos quanto emocionais. Em algumas regiões do Nordeste, existe a tradição de plantar erva cidreira ao redor da casa para proteger o coração da família contra energias negativas e conflitos. Nas comunidades do interior, é comum que as famílias mantenham um pé de erva cidreira no quintal, sempre ao alcance para um chá reconfortante nos momentos de angústia ou preocupação. Muitas avós, como a minha, ensinavam que o chá de erva cidreira deve ser preparado com intenção amorosa e gratidão, pois a planta sente a energia de quem a prepara. É interessante notar como a sabedoria popular muitas vezes antecipa descobertas científicas. Hoje, pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que o ácido rosmarínico presente na erva cidreira tem efeito similar a certos medicamentos usados para tratar hipertensão e insuficiência cardíaca, mas sem os efeitos colaterais comuns desses remédios. O ritual do chá de erva cidreira com própolis, como usado na história de Seu Joaquim, tem uma base científica sólida. A combinação potencializa os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, criando um poderoso aliado para a saúde cardiovascular. As 3 gotas, não mais que isso, representam a dosagem ideal para obter os benefícios sem sobrecarregar o organismo. Mas, além da química, há algo mais profundo no ritual em si. O ato de preparar o chá com atenção plena, a recitação do Salmo 23 durante a infusão, o gesto de mexer 7 vezes no sentido horário, tudo isso cria um momento de conexão espiritual e intenção de cura que, como muitos estudos sobre a relação mente-corpo já demonstraram, pode ter efeitos tangíveis sobre nossa fisiologia. Como Seu Joaquim sabiamente observou, a medicina moderna e a sabedoria tradicional não se excluem mutuamente. Elas se complementam. Os medicamentos salvaram sua vida nas horas críticas, enquanto o chá de erva cidreira com própolis ajudou seu corpo a se recuperar de uma forma que surpreendeu até os médicos mais experientes. Meus queridos filhinhos, se vocês ou alguém que amam está sofrendo com problemas cardíacos, lembrem-se da humilde erva cidreira. Não a tratem apenas como um chá qualquer, feito às pressas. Honrem seu poder sagrado através de um ritual consciente. Colham as folhas com gratidão, preferencialmente pela manhã, quando o sol ainda está suave. Preparem o chá com intenção de cura, recitando o Salmo 23 ou uma oração de sua devoção.
Se desejarem, adicionem 3 gotas de própolis puro, mexendo no sentido horário 7 vezes. Bebam lentamente, em um ambiente tranquilo, visualizando a energia curativa da planta percorrendo suas artérias e fortalecendo seu coração. E lembrem-se sempre, o coração é mais do que um órgão, é o centro do nosso ser, o lugar onde guardamos nossos amores, nossas memórias, mais preciosas, nossa conexão com o divino. Cuidar do coração é cuidar da vida em sua expressão mais profunda.